Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco, alinhar e estar alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o ensino da sua palavra. Como é bom a gente ter direção, como é bom a gente ter firmeza, como é bom a gente estar alicerçado na rocha, fundamentado no nosso Deus e em sua palavra. É isto mesmo. E no programa de hoje vamos conversar sobre os ensinos do Senhor. Vamos conversar sobre Jesus nos ensina a orar. Você sabe orar? Você sabe orar como convém? Você sente que a sua oração chega aos céus? Você sabe os princípios da oração? Vamos ver o que Jesus nos ensinou? Então, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina. E o ensino, ele vem muitas vezes pela repetição. Nós vamos ver que a própria Bíblia é um livro, podemos dizer, autodidático para quem lê. Você começa a ler a palavra de Deus ali no Gênesis, e quando você termina Gênesis, começa Êxodo. Êxodo te remete a Gênesis. Você lê todo o livro de Êxodo e entra em Levítico, que te remete a Êxodo e a Gênesis. E assim por diante. Você vai vendo que a Bíblia, a sequência da leitura, vai nos confirmando os ensinos que já foram dados, as bases que ali estão, os fundamentos das Escrituras. Então, a palavra de Deus é para o nosso ensino. Tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Nós temos de aprender com quem sabe, aprender com os mestres, aprender com quem já passou por aquele caminho. E ninguém melhor para nos ensinar como se deve orar do que Jesus. Jesus ensinou seus discípulos. Ele ensinou a orar. Vemos em Mateus capítulo 7, de 7 a 11, Jesus incita a oração. Jesus nos fala para orar. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o primeiro ponto no ensino de Jesus é que devemos orar. Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades. Então, ele diz, olha, pedi e vocês vão receber. Pedi e dar-se-vos-á. Nós sabemos que toda ação vai ter uma reação contrária, uma reação para toda ação que é feita. Tudo aquilo que nós levamos aos céus, nós vamos buscar dos céus uma resposta, a resposta de Deus. E a palavra nos diz, pedi. Você tem pedido a Deus? O que você tem pedido? Você tem pedido sabedoria, salvação para a sua família? Tem pedido paz? Você tem pedido a Deus que Ele te dê o Espírito Santo, que Ele te ensine? Você tem pedido a Deus a companhia dEle? O que você tem pedido? Pedi e dar-se-vos-á. Esta é a palavra de Deus. Isso é o que Jesus nos disse. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, como diz a Escritura, quando realmente nós levamos a sério a oração. Orar
é liberar apenas palavras ao léu, ao vento, como aquela pessoa que diz, eu vou orar, mas nem sei se isso vai adiantar. Absolutamente. Nós temos de orar com fé, orar crendo. Pedi e dá-se-vos-á. É o que o Senhor diz, pois todo o que pede, recebe. Isto é a palavra de Deus. Isto é Deus nos ensinando, isto é Deus nos falando que todo o que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Como você tem buscado alegria? Será que você está buscando nas coisas deste mundo? Será que você está buscando alegria onde tudo é passageiro, onde nada é nosso? Ou você tem buscado alegria aonde há uma fonte de alegria? Em Deus. Em Deus. A palavra nos diz que diante do Senhor, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Imagina a tristeza com aquela cara fechada, cheia de lágrimas, a tristeza com o seu rosto cheio de rugas, de tristeza. Chega na presença de Deus e salta de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E o Senhor vai dizer algo muito importante. Ele vai nos dizer o seguinte, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus está dizendo, se o filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir peixe, você não vai dar uma cobra. Se nós que somos maus, se nós que não temos um coração santo, puro, perfeito, sabemos dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem pedido a Deus o Espírito Santo? Você tem buscado estar cheio do Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para você? Para mim ele é tudo. Meu companheiro, meu mestre, meu ensinador, a minha fonte de alegria, de gozo, é o Espírito de Deus. E vamos ver que Jesus nos ensinou, e Ele ensinou a orar. Jesus falou como se deve orar. Em Mateus 6, de 5 a 8, Ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. E continua dizendo, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. É muito lindo sabermos isso, que Deus nos conhece, que Deus sabe tudo o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Deus já sabe. Deus sabe que nós precisamos dele e nós precisamos saber que precisamos de Deus. Você sabe disso, não sabe? Que sem Deus não temos paz. Sem Deus não temos salvação. Sem Deus não temos a verdadeira alegria. É tão importante que nós possamos caminhar cada dia nessa dependência de Deus. A oração nos torna humildes, porque através da oração nós reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Reconhecemos que precisamos dele para tudo. Por isso a palavra diz, quando orares. Não é apenas se orares, se você for orar, mas quando. Porque nós precisamos orar, você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar. Quando orares,
o Senhor disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com seu pai. Há muitas pessoas que vão orar e, às vezes, na oração, elas querem dar uma lição de moral na pessoa que está ao seu lado. Como aquele fariseu, olha esse cara que está aqui do meu lado, é uma pessoa que nem sabe o que é Deus, nem sabe o que é santidade. O Senhor me conhece. Ou querem dar indiretas para as pessoas, o filho para o pai, os pais para os filhos, irmão para irmão. Não é assim. Quando nós oramos, vamos abrir o nosso coração para o nosso Pai em secreto. Eu e Deus. Quando eu falo com o Senhor, quando eu abro o meu coração para Deus, eu posso conhecê-lo mais e Ele pode derramar mais sobre mim da sua bênção, da sua graça, do seu favor. Eu posso ter intimidade com Deus. Entramos num relacionamento de pai e filho, de amigo, irmão com o próprio Senhor Jesus, sempre no respeito, no temor do Senhor, sabendo quem Deus é e quem eu sou. Deus é Deus. Eu, uma criatura feita à sua imagem e semelhança, salvo, remido pelo sangue de Jesus, fui feito filho de Deus em Cristo. Por isso eu posso dizer, Pai, Pai. Eu posso me chegar ao Senhor como Pai. E Jesus disse, quando você orar, não use de vãs repetições. Então, tem pessoas que rezam a mesma reza uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 20, uma atrás da outra. Não precisa disso. O Senhor Jesus disse, quando você orar, não fica repetindo, repetindo, repetindo como os pagãos, como os gentios, como as outras religiões que acham que vão tocar no coração dos seus deuses se eles se martirizarem. E uma forma de se martirizar é penitenciar a si mesmo com repetições, repetições, repetições. Eu me lembro que quando eu estudei há muitos anos atrás, 60 anos atrás, às vezes eu me lembro de uma vez que a minha turma fez uma coisa errada. Um dos meus colegas fez uma arte e não se identificou como o autor daquela arte. Ele pegou lá da professora de biologia, ele pegou lá algo que ela tinha com tanto carinho e mexeu naquele bichinho, aquela amostra de um bichinho do mar, vamos dizer assim, e estragou e não se identificou como o autor daquela arte. Então, a turma toda ganhou disciplina. E a disciplina que o professor dava era de copiar 100 vezes algumas regras, 100 vezes, repetir, 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 criando calo no dedo da gente de tanto escrever. Não é a repetição de oração que vai fazer Deus se mover. Coitadinho, já falou 50 vezes essa oração, eu vou abençoá-lo. Não, nós vamos orar com o nosso coração. Então Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Uma oração que você sabe de cor. Isso mesmo, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou assim, em Mateus capítulo 6, de 9 a 15. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai
vos perdoará as vossas ofensas. Esta foi a oração que Jesus nos ensinou, um modelo que Ele nos deu, um passo a passo para alcançarmos o coração de Deus e termos todas as nossas necessidades supridas por Deus e termos o nosso coração preenchido por sua paz e por sua presença. Ele diz, Pai Nosso. Não é simplesmente meu Pai, é nosso. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu oro, eu sei que Ele não é apenas meu. Eu tenho tantos irmãos. E cada pessoa feita à imagem e semelhança de Deus é amada pelo Senhor. Você é amado por Deus. Mesmo que você não se importe com Deus, mesmo que você não queira saber das coisas celestiais, mesmo que você fale até coisas tão chulas, tão feias com relação a Deus e a Bíblia Sagrada, Deus te ama. Ele te ama. E como Pai, nós podemos dizer, Pai Nosso, que estás nos céus. Os céus dos céus, o trono de Deus, a glória de Deus, estão acima do universo. Ou seja, não existe nada acima de Deus. Acima de nós temos a estratosfera, temos as nuvens. Acima do planeta Terra nós temos a Via Láctea, nós temos o universo. Mas acima do universo tem o terceiro céu, onde Deus tem o seu trono. Mas e acima de Deus? E acima do seu trono? Nada. Deus é superior a tudo. Pai nosso que estás nos céus. É o reconhecimento da grandeza de Deus, do seu poder, da sua majestade. O Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome. Quando eu me achego a Deus, eu devo saber que Ele é santo e que o seu nome é santo e que eu preciso ser santo e que o nome dele deve ser santificado na minha vida e através da minha vida. Santificado seja o seu nome. E o que significa ser santo ou santificado? É separado. Separado da sujeira do mundo, separado do pecado, separado das coisas torpes, das coisas impuras, das coisas pecaminosas. Quando eu oro a Deus, eu devo saber que eu estou falando com o Senhor que é santo, santo e santo. Eu devo saber que o nome dele é santo e o nome dele deve ser santificado por mim. Eu devo santificar com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu jeito de viver. Deus é santo. E diz, Senhor, venha o teu reino. O reino do Senhor virá. O reino do Senhor virá sobre a terra. Nós vamos ter aqui 1000 anos com Jesus reinando e depois novos céus, nova terra, depois do juízo final. Depois que os ímpios, depois que os maus, depois que Satanás for completamente julgado e condenados, nós teremos a eternidade com o Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar que o futuro escrito nas Escrituras venha. E que a vontade do Senhor seja feita na terra, na nossa vida, assim como ela é feita nos céus. Então, o Senhor nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Não é para ficar preocupado com amanhã. Amanhã, Deus proverá. Amanhã é futuro, amanhã vai ser hoje quando chegar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas. Eu preciso do pão material. Eu preciso das coisas materiais para a minha vida material, para o sustento do meu corpo. Mas eu preciso de vida espiritual. E essa vida espiritual é só através do perdão. O perdão de Deus. Mas o perdão de Deus está também relacionado com o meu perdão para as pessoas. Como eu perdoo o marido, a esposa, os filhos, os vizinhos, a sogra, os parentes, os empregados, os patrões,
assim como eu perdoo, eu serei também perdoado. Isso Jesus ensinou. Ele falou que se eu não perdoar, eu não terei perdão, porque perdoar é abrir mão. Se eu não abrir mão, eu não posso receber. Como eu vou receber perdão com a minha mão fechada, segurando meu irmão, segurando aquela, vamos dizer, aquela ferida que me foi feita, aquela desfeita, aquele abuso, aquela maldade, aquela palavra tão doída? Como eu vou receber de Deus alguma coisa se a minha mão está fechada? Estou segurando o erro do meu irmão. Mas quando eu abro, eu então posso receber o perdão do Senhor e a bênção dele. Sim, Jesus nos ensinou a orar de uma maneira tão linda. E ele contou uma parábola, a parábola do juiz iníquo, para nos mostrar que não podemos parar de orar. Você já cansou de orar? De orar pelo seu marido, de orar pela sua esposa, de orar pelos seus filhos, de orar pela conversão da sua família, ou não sei o que você tem pedido e está cansado de orar. Não se canse. Olha o que Jesus diz. Escute essa parábola de Lucas 18, de 1 a 8. Está escrito assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em respondê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus está dizendo esta história, esta parábola, para nos mostrar que não podemos parar de orar. Só vamos parar de orar quando recebermos de Deus a resposta. Se aquele homem, aquele juiz mau, iníquo, ímpio, que não temia a Deus, resolveu julgar a causa da mulher por causa da importunação, que dirá Deus, que é bondoso, que é fiel, que é longânimo, que é compassivo, que é misericordioso e que nos ama, está pronto a nos ouvir. Não pare de orar. Não esmoreça. Nós vamos ver aqui a oração que agrada a Deus, essa oração que vai do fundo do coração, essa oração sincera e reconhecendo quem Deus é. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola que ele contou era baseada no que ele via na vida real. Isso aqui quase era uma fotografia de algo que estava acontecendo no tempo de Jesus. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Lucas 18, de 9 a 14. Diz assim: Propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E então o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda
levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está falando aqui sobre a humildade. Está falando sobre o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Como dissemos no início, a oração já nos coloca no lugar de humildade, de joelhos, com a nossa fronte curvada, nossos olhos fechados, prostrados, ou mesmo com nossas mãos levantadas, dizendo: preciso de Ti, Senhor. Não posso caminhar sozinho, não posso fazer nada sozinho. Eu preciso de Ti até para respirar. Eu preciso de Ti para viver. Eu preciso de Ti para me alimentar. Eu preciso de Ti para ter saúde. Eu preciso de Ti para trabalhar. Eu preciso de Ti para cuidar da minha família. Eu preciso de Ti para viver. Quando nós reconhecemos quem Deus é, o doador da vida, o Senhor maravilhoso, o autor da vida, quando reconhecemos que tudo vem dEle, a palavra nos diz: toda boa dádiva, todo dom precioso vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, Ele é imutável. Tão lindo aquele cântico que diz: os reinos vêm e vão, teu trono imutável é, imutável. O nosso Deus não muda. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, mas Ele é também o Salvador. Você já encontrou salvação em Deus? Já pediu a Ele para ser salvo? Para ter certeza da vida eterna? Vamos fazer isso agora? Te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Diga comigo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Tu conheces a minha vida, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes tudo a meu respeito. Reconheço que sou um pecador. Reconheço que não mereço nada das Tuas dádivas, mas eu preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso da Tua paz, preciso da Tua salvação. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado, apaga o meu passado e dá-me uma nova vida em Cristo Jesus. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que Deus quer, que nós o confessemos como nosso Senhor, nosso Salvador e a nossa dependência dEle em todo o tempo. Ore, busque ao Senhor com perseverança. Ele nos ama, Ele quer responder às suas orações. Que Deus te abençoe ricamente e que você esteja com a sua vida alinhada com a vontade de Deus, aprendendo a orar com Jesus e orando cada dia. O Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos buscando ler, aprender na Palavra de Deus, alinhando os ponteiros diante do Senhor. Deus te abençoe.